Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando. Boa noite. A Daíse, o Pablo, Elisângela. Já temos bastante pessoas, né? Só mais um pouquinho. Boa noite, pessoal. Elisângela, Luciana, Luiz Tesoto, Fernanda, Renata, José Gilberto, secretário de Educação de Igaraçu do Tietê, Michele Clayton, de Tietê, da IMEF João Brunheira, Cláudia, Luciana de Viradouro, Ana Paula, Érica, Camila de Votorantim, Elizabeth Bafa, secretária de Educação de Laranjal Paulista, Carmen Correia, secretária de Terra Roxa. Já temos pessoal, né? Pessoal, já um grupinho. Eu vou chamar, né? Se a Roberta Navega já está aí, né? Para já começar esse bate-papo legal, né? Esse bate-papo sobre empreendedorismo atitudinal, né? Pessoal de Laranjal Paulista, Ludmila, da creche Nossa Senhora Auxiliadora Laranjal, Sônia Bassi, de Viradouro. Estamos com o pessoal já. Roberta, boa noite. Boa noite, Bem, Daiane, tudo bom? tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Boa Estamos aí, noite. né? Boa Na noite. pandemia, mas aproveitando esses momentos, né, que nós temos, que a pandemia trouxe, né, do online, nos aproximou, né, para a gente poder aproveitar esses momentos para falar sobre educação, né? O pessoal está Isso. entrando, Roberta, tem né, entrou a Luzia Navarro, secretária, boa noite, secretária de Diamante do Norte, Paraná. Aline de Viradouro, Auriflama. Nós temos um pessoal bem diversificado aqui, viu, Roberta? Tem Opa, Paraná, ótimo. São Paulo, é, a Proinfância, Maria Helena, Laranjal. O pessoal de Laranjal tá aqui em peso, viu? Opa. Carol Viola, deixa eu arrumar aqui. Carol, É, creche Vista Alegre do Alto, Simone. Já estamos com um grupo. E vamos, 7:05, né? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem, né? Primeiramente, agradecer, Roberta, por ter aceito o convite, tá? Para a gente falar sobre empreendedorismo atitudinal, né? uhum, E é um tema assim, quando você bate o olho, empreender é atitude, né? O empreendedorismo atitudinal no setor público, né? uhum, E a Roberta, já conheço a Roberta há uns 10 anos, né? A gente se conheceu num curso de PNL, de Programação Neurolinguística, na Sociedade Brasileira, né? De Programação Neurolinguística, em São Paulo, Roberta é de São Paulo, e foi um curso que veio para nos unir, para a gente falar sobre conhecimento, né? E esse curso nasceu uma amizade. E, e aí, Roberta, a Roberta também, né? Ela é mediadora do home e office no Divã, tá? Criadora e mediadora, né? E vamos começar aí, Roberta. Vai falando um pouquinho aí um de você, pouquinho da disso? sua, Vamos lá. né, Primeiro, tá pode falar. bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que da RC Educação Profissional, através da sua pessoa e do Roberto,
E quero agradecer também a essas pessoas que eu sei que entraram, pessoas que eu estou vendo que tem uma posição de liderança e já tiveram a atitude de estar aqui, dedicar um período no início de noite para ouvir sobre isso. Isso daí já me deixa bastante otimista. A gente vem fazendo um trabalho aqui em salas online e vendo rostos. Eu gosto de ver rostos, então tá aqui vendo só o seu e não poder estar vendo o rosto desse pessoal é incômodo um pouco para mim. Então eu quero dizer a todos que sintam-se acolhidos por mim, tá? Eu gosto desse tete a tete. Teremos oportunidades futuras, quem sabe numa sala de Zoom, essas coisas, de nos vermos. Você me questionou, vou dar início, assim, né? Apresentação um pouco da minha carreira. Quando eu falo de empreendedorismo atitudinal no setor público, eu já queria mencionar que eu fui funcionária pública. Eu fiz uma escolha no passado, no setor público, eu fui concursada, e diferente de você que optou por sair, eu passei por uma transição de privatização, que particularmente eu achei sensacional foi assim, foi maravilhoso, era do setor de telecomunicações, eu acho que eu ganhei profissionalmente, eu acho que a população ganhou. Então, eu vejo um movimento do governo aí, hoje, falando em privatização, só me preocupa o de que forma será feita e por quanto isso vai ser colocado. Mas determinadas áreas, eu acho que a privatização não é ruim, inclusive para que o governo consiga dar o olhar para o que lhe compete efetivamente, aí nós vamos falar de educação, né? Vamos parar de se preocupar com algumas coisas que o setor privado pode tratar de forma muito mais competente, eu acho, e o Estado olhar para a saúde, segurança e educação, que é o que nós vamos conversar bastante aqui. Depois disso, eu optei, mesmo estando lá dentro, já sendo privatizado, eu optei por sair e seguir uma carreira empreendedora. Eu tive uma empresa de cosméticos e também não atuo mais com isso. Hoje eu estou palestrando, adoro, eu acho que eu tenho como vocação provocar, eu adoro provocar inquietação, e o que era a nossa proposta hoje, né? Quando você fala do treinamento em PNL, também é um tema que me instiga muito, porque eu acho que tem a ver com o conhecimento, é a tratativa do pensamento, e o quanto isso pode melhorar nosso desempenho, e como você falou, o curso foi bom, mas o melhor foi a nossa amizade. Se a gente não tivesse concluído o que a gente já conheceu, o que a gente já aprendeu nessa amizade de 10 anos, foi o melhor que ficou daquele curso, né? Essa é o que fica. Como você falou do home office no divã, né? Eu vou citá-lo, o pessoal vai falar que essa doida está falando sobre isso aqui, mas não é nenhuma propaganda. Na verdade, foi um projeto, foi um insight que não deixa também de ter, não deixou de ser um ato empreendedor meu e que surgiu dessa pandemia, que veio fruto do processo da educação desse boom que a pandemia trouxe, onde minhas filhas ficaram dentro de casa, tendo aula online, e ali eu comecei a ver uma modificação comportamental delas como estudantes, e comecei a olhar para aquilo e imaginar o que está acontecendo nesse mundo corporativo, que o meu já era home office, né? E a minha cabeça começou a pirar, e dentro dessa minha coisa de gostar de falar com pessoas, eu resolvi juntar mulheres, no caso, para a gente debater assuntos que fossem da tratativa de trabalho e que fosse da tratativa do lar, de tudo que aconteceu com essa loucura que se impôs na nossa vida. Então ele veio e a gente criou, e ali eu comecei a mediar, e ele tomou corpo, e aí já começaram a me pedir página na rede social, e isso está me trazendo a necessidade de criar conteúdo. Então ele foi embrionário, e algo que surgiu de uma atitude minha, né?
Eu tive que ter atitude. Veio a ideia, mas eu tive que ir lá, contar com pessoas que abraçaram a ideia, e está criando algo grande, as pessoas estão querendo voz, e hoje já tem fila de espera para entrar no home office, no divã, porque as pessoas querem falar e é um ambiente de pensamento também. Né? Isso é o que eu tenho para dizer aí dessa trajetória, né? E eu sei que tem uma malagueta pensante aí, né? O que é essa malagueta pensante? De onde ela surgiu, né? O que você pode nos falar? E já pegando um gancho aí, um link, eu achei muito Ah, interessante no seu currículo, né? Que você é ah, mãe leoa, ursa e pássaro. Explica isso pra gente. Já faz um link aí da é, malagueta pensante, né? Justamente com também a mãe leoa, ursa e pássaro, porque aí a gente para entender um pouquinho, entender um pouquinho esse currículo seu, né? eu digo que eu sou polipolar, né? Eu falo que eu sou polipolar, cada hora eu tenho uma versão em mim e eu acho isso maravilhoso, porque eu consigo me exercitar. A Malagueta, na verdade, ela é um personagem, ela é um palhaço. E de onde que ela surgiu? Como em tudo que eu faço, qualquer brincadeira ela é pensada, né? Então eu sempre tive um interesse pelo humor, porque eu acho que o humor ele traz ele é uma ele tem uma advertência do desajuste, né? Ele faz uma intervenção. E às vezes com o humor você consegue chamar a atenção para uma coisa que num mecanismo de comunicação normal, né? Então a gente já tinha ali o bobo da corte falando verdades onde a verdade não podia ser dita, né? Então o humor traz muita inteligência. E aí, um dia eu fui atrás, eu fui fazer um curso nos Doutores da Alegria e fiquei um tempo elaborando isso, né? E foi também estudado. O nome não, o nome uma grande amiga acabou batizando, eu acho que na hora que ela falou é Malagueta, tem a ver com a minha personalidade, falei, é esse, o pensante foi muito meu, e aí eu fui estudar figurino, personagem, mas ele tinha um caráter muito intimista, era um personagem que eu brincava dentro de casa com as minhas filhas, ou alguma coisa muito familiar, reunião familiar, aniversário de filho, e na pandemia também, eu teve a gente estava passando por umas coisas assim no condomínio e usa máscara e não usa máscara, aquele começo, o pessoal tocando na sacada tal. E um dia fizeram uma apresentação com crianças, levaram as crianças para tocar. Uma tocava piano, outra tocando trompete e tal. Ups, começou a me dar um xiricuti que eu fiz, gente, a criança é comunicação e a turma está insistindo na máscara e está descendo sem cuidado, a Malagueta tem que falar com essa turma. E aí eu desci, fui a mestre de cerimônias ali, né? E foi muito legal, porque a comunicação chegou de um jeito onde pelas crianças eu consegui, tentei pelo menos educar os adultos, né? Criançada, deixa eu conversar com vocês. Vamos lá que conversar com criança é mais inteligente do que adulto. Explica para o papai e para a mamãe que tem que tomar cuidado, que não é para descer, fique em casa, bem no começo, que o negócio estava bem perigoso. E aí foi muito legal, porque aí eu fiz plaquinhas, e aquilo circulava na rede do condomínio, quando a comunicação vinha, é proibido descer, e aquilo, ou seja, é um mecanismo de comunicação que você consegue ter, e que eu adoro e que eu acho lúdico, né? E aí, falando de mãe, quando eu coloquei isso, a minha filha de 15 anos falou: você é louca, meu? Você é louca? Você vai, o que, que tem a ver? Você falar que você é mãe, mãe, leoa, urso, pássaro, tal, dentro de um currículo. Eu fiz, filha. Ser mãe, resolver ter um filho é o maior empreendimento da vida. Exige uma atitude diária, por segundos, é isso. E quando se fala de ter filho, se fala de educar. E eu particularmente acho que educação é algo que hoje está muito terceirizado para a escola, infelizmente, mas eu vejo o papel da escola sendo um papel de educação acadêmica, de formação social, mas educação se começa em casa. Então, é o maior empreendimento, se resolver por um ser humano no mundo com responsabilidade e formar alguém ético tal. Então eu fiz assim, eu vou pôr sim.
E eu sou leoa porque ai de quem mexer com elas. Eu sou ursa porque eu tô aqui. Eu sou pássaro porque eu empurro do ninho, entendeu? Então foi nessa brincadeira que eu quis levar aí para vocês. Legal, legal. Muito bom. É bem interessante essa colocação quando lê no seu currículo, viu? É bem legal. Muito. E A aí, ideia é Roberta? provocar. A ideia é provocar sempre. É. Então, agora vamos entrar aí no objetivo da nossa live, né? Aham, Objetivo da questão de empreender. Quando fala empreender, parece um negócio que eu vou aham, abrir, algo, né, bem diferente que eu vou fazer, né? E sim, você coloca empreender é atitude, né? O que sim. você pode nos falar, né, disso? Como surgiu esse tema? É assim, Daiane, eu acho que eu tenho uma coisa muito minha com a questão de educação. Eu não sou pedagoga, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu sou uma pessoa que eu entro num ambiente escolar, eu me emociono, eu ouvi aquele som de criança, eu sou uma pessoa que se eu vejo uma criança na rua, eu falo, caramba, o lugar dela era na escola. Se eu vejo uma pessoa você quer ver me matar? É ver uma pessoa chegar num ponto de ônibus e pedir para outra, falar, você me avisa na hora que o código, que é um código, 2, 3, 4 está chegando, que ela é analfabeta, eu acho isso um crime. E você dar acesso a isso é você entregar visão a um cego, né? Então isso sempre mexeu. Particularmente, minhas filhas estudam num colégio particular excelente, que nessa pandemia deu um show de excelência. Então, eu podia ser uma pessoa que, em termos de atitude, eu podia virar minhas costas. Mas eu sou uma cidadã, eu vivo em sociedade. Não adianta elas terem, e tudo isso o Brasil está desmontando. E o que pode salvar, a meu ver, é a educação. Não adianta elas estarem legal para daqui outro anos à frente tá tudo desmontado. Então, é uma causa que sempre me incomodou muito, sempre me incomodou. E eu acho que a pandemia veio e jogou na janela as questões mais graves do país, não só no Brasil, onde tem problemas graves de um país em desenvolvimento, subdesenvolvido, enfim. E aí a gente tem a questão de saúde, a gente tem a questão de desigualdade, a gente tem a questão de educação. Essa mexe muito comigo. Essa mexe muito. E a gente teve, por conta do divã, onde você foi minha primeira convidada e abraçou, e a gente já debateu, foi um item extremamente rico lá dentro, não vou nem dizer que foi polêmico, foi rico, porque eu acho que tem coisas dentro da educação que são polêmicas, mas discutir que ela é básica e necessária, não há o que polemizar em relação a isso, né? Então, a gente entrou madrugadas discutindo sobre isso. E eu venho fazendo meu trabalho, eu fiquei lá, eu fiquei acompanhando o Educa Week, eu fiquei acompanhando o Hub. Isso me traz muito, eu preciso de voz. Aqui eu quero mexer, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar dentro disso. E a escola particular é uma opção para quem pode. E se o colégio particular do seu filho não estiver atendendo e você tiver recurso financeiro, você muda ele de colégio particular. Quem não tem acesso a isso está no público e ponto. O que dá para ser feito nisso? E a gente conversou muito, nós varamos noite, né? Nessa temática, essa que é a verdade. E aí, eu olho a pandemia de uma forma muito positiva no setor da educação. Eu acho que veio um chacoalho, mas veio um chacoalho a fórceps, porque a gente tem uma cultura brasileira, eu falo muito macunaíma. O brasileiro é macunaíma. A gente tem um perfil de sociedade assistencialista. A gente tem um perfil brasileiro, no qual me incluo, reclamão. A gente deixa para depois, ou a gente tem alguém para jogar culpa. O fato é esse. É o governo, é o vizinho, é o colega de trabalho que empurra. A gente tem esse perfil. Então,
Quando veio tudo isso, eu fiz, cara, mas levantou o tapete e sacudiu a poeira, com toda a problemática que veio. Então, a gente tem opções. Está sendo fácil? Não, mas veio o chacoalho para mudar. Eu acho que a gente dá um salto. É um salto que não negligencia e a gente não vai pôr todo mundo no mesmo nível. Cada um vai lidar com a sua realidade, com a sua desigualdade, mas do jeito que estava não fica. A gente vem com um perfil de alunos que são alunos nativos digitais e os professores não são. Os professores não são. Eu tenho amigos que são coordenadores, professores de ensino público, de ensino privado. Eu assisti lives. Gente, tem resistência até de comportamento, porque a criança nasce com o tablet na mão. Ela pode ser de uma periferia, o celular ela tem. Ela tem esse celular. E o professor, a gente se mata. A gente se matou para colocar coisa no Instagram. A gente se matou para aprender a mexer nesse negócio aqui. Então tinha essa resistência. É fator humano, é comportamental. E agora é assim, ó, é na marra. É na marra. E vai exigir. E aí nós vamos começar a separar joio de trigo. Então, quando eu falo joio de trigo, eu já estou falando de setor público e privado. Tem escola privada que afundou porque não estava antenada. Não estava e não vai antenar. E vai ter. E o ensino público, eu falo, a gente acompanhou casos assim, e eu olho também o joio do trigo. Eu gostei muito quando você me fala que tem tantos secretários, essas pessoas. Poxa, eu fiquei muito feliz, porque a gente escuta tanta coisa ruim e esse ruim contamina. Quem trabalha com afinco, porque eu acho que tem profissões que são muito vocacionadas, sabe? Você ser médico, você ser da área da educação, são vocações. Então, você vê o empenho de pessoas dessa área chegando, tendo que trabalhar com os arrasta-chinelo, que escolheram, que nós vamos desenvolver sobre isso, atitude que escolheram prestar um concurso dentro de uma área tão vocacionada, entram numa sala de aula e têm a má vontade, ou as histórias que a gente vem ouvindo, infelizmente, de se aproveitar de uma instabilidade, pessoas que se negam a dar uma aula virtual e aparecer para o próprio aluno, é um absurdo. E aí eu trago coisas que isso como eu falo, cadê a voz? As pessoas que estão ali, o trigo que quer trabalhar, começa a ficar cansado, mas a gente não pode perder isso. Basta atitude, mas tem que ter muita, porque né, tem uma hora que a gente tem que fechar os olhos e falar assim, eu tenho que seguir sem esses, porque eliminar a gente não elimina, o cara não tá lá, mas a causa é muito grande. Né? Eu acompanhei no Hub, depois eu posso até passar para você indicar, eu fiquei maravilhada, são iniciativas de professores que se reúnem por 50 minutos para debater casos de sala de aula para se desenvolver na pandemia. Quer dizer, e aí você tem um grupo que fica assim, mas é minha escola que tem que me instruir, o governo tem que não sei o quê. O que compete a nós hoje? O que compete a mim como cidadão? Tudo tem que vir de fora? Eu não estou dizendo que não, mas tudo depende do meu diplominha. Tem gente tão ultrapassada que se nega a ler um gibi e tem uma missão de formar um eleitor ali. Né? Eu estou vendo aqui, ó, põe absurdo nisso. Então, assim, me incomoda muito. Nós vamos resolver? Não. Só que também a gente começa a jogar uma coisa, essa postura cultural, vitimista. O brasileiro é um povo trabalhador. Eu entendo assim. É trabalhador, mas tem um bando de macunaíma. Assim como a gente sabe que tem os N Bolsa, tem um monte de gente que já era encostado e agora ganhou um auxílio emergencial. Não estou dizendo que não tem que ter, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que só ganhou uma graninha a mais. Esse é fato. Mas é um povo falso alegre.
O brasileiro é um povo violento, sim, sofrido, sim, é um povo racista, sim, que tem abuso de menor, que tem abuso de mulher. Então chegou a hora de escancarar. Chegou a hora de escancarar. Eu não consigo modificar o arrasta-chinelo, nem desse sistema, nem do sistema da saúde. Não pense que na iniciativa privada também não tem, viu? Não pense que não tem. Só que ele corre mais risco. Ele corre mais risco. Mas é como que a ala boa, vamos chamar assim, consegue fazer alguma coisa. E é a atitude, né? Então, eu acho que chegou a hora da gente encarar de frente e unir quem está a fim de fazer alguma coisa. E aí, eu penso assim, como que eu, Roberta, conseguiria fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem uma esperança equilibrista. Essa que é a verdade já de cantar feliz, né? E aí a gente vai entrar, eu vou começar a falar, eu tenho mais ou menos uma cola, porque a gente tem mais ou menos horário, você vai me controlando. Eu estou ouvindo aqui, né? Podemos ter autonomia em busca e buscar nosso conhecimento. Absolutamente, absolutamente. Tem muita gente procurando diplominha para receber aumento. Agora, isso, resiliência, se adaptar às mudanças, e não tem como. E eu vejo assim, ó, o que é o aluno ali, gente. Não muda. Socialmente é de baixo, isso vem, eu me empolgo, hein? Eu me empolgo, eu fico, eu fico indignada, né? E aí eu vou entrar no que é o empreender. E aí, de novo, a gente tem que ir buscar atrás, porque daí fica muita firula e entender um pouco os termos e as coisas. E aí, como eu sou analógica para algumas coisas, e gosto de provocar, eu vou recorrer ao pai dos burros, né? Porque eu vou ler para vocês o que porque eu fui procurar o Aurelião, né? Porque eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com o que vem pela frente, porque a gente tem que ter a base, tem que ter o alicerce, né? Porque senão a gente vai tudo para o mundo do touch. Agora vamos esperar o que vem pronto e jogar o aluno. E eu entendo que a escola não perde sua função. O papel do professor continua sendo de viabilizador do conhecimento. Vai acabar essa história de chegar lá e falar copia e engole o que eu estou te falando, porque o aluno pode buscar onde ele quiser, né? Então, eu vou falar para vocês o que eu vi aqui sobre o que é o empreender, que é o propor-se, tentar, é uma ação, é um empreendimento laborioso e difícil, é pôr em execução. Aí, eu já começo a trazer para vocês aqui um pensamento que o buraco fica mais embaixo. Que a gente ouve, vamos empreender, parece até que, ó, o meu brigadeiro é bom, meu bolo é bom, eu sei fazer cesta de café da manhã, eu sei fazer laços para as criancinhas da escola. Então, eu vou até o Sebrae, abro uma MEI e virei empreendedor, né? E aí a gente levou tudo para o campo dos negócios. E o negócio é muito mais embaixo. Empreender não é negócio. Empreender é atitude. É um verbo de se colocar em ação. E aí, de novo, eu fui lá no Aurelião e falei assim: o que é atitude? E vem lá. Até eu falei: opa, atitude é uma posição do corpo, é uma postura, é uma reação ou maneira de ser em relação a uma pessoa ou a objetos. E aí eu vou fazer provocações para vocês. Se a atitude já começa a partir de uma posição do corpo, da postura, eu já vou questionar assim: como é que você acorda de manhã? Como? Qual é a sua postura diante da sua vida? Arrastando chinelo? Uh, uh, vou Reclamão? trabalhar, tenho que fazer planejamento, vou ter que ver aquela professora chata. Ai, aquela atendente, o merendeiro que vai reclamar. É assim? Então, como é que você se apresenta para dar bom dia para si mesmo?
entendeu? Quando eu falo de atitude, eu já saí do espectro, eu já trouxe vocês para um buraco muito mais embaixo. Eu já comecei tirando vocês da cama e se apresentando a si mesmo. O que você se propõe a realizar para a sua vida, né? E para das pessoas que estão à sua volta. Então, se você já não levanta, sendo bom para você e para quem te cerca, o que você está fazendo aí? Na área da educação e sendo um servidor público. Porque, sorry, baby, você tomou uma atitude. Então, se na vida privada, se você vai para o setor privado, você tem um chefe, na pública, todos nós, cidadãos somos seus chefes. Essa que é a grande verdade. É um servidor público. E hoje, infelizmente, no Brasil, onde a gente vai, parece que nós estamos pedindo um favor, né? Imagino até que quem tem esse perfil do arrastador de chinelo, muito provavelmente nem está assistindo essa live, porque provavelmente já contabilizou que ele está fora do horário de serviço e não se dispõe a ouvir alguma coisa. Então, depende de nós. E aí eu trago que eu acho que eu falei que ser mãe, ter filhos é empreender, viver é empreender. E para viver é necessário atitude, e muita, e muita. Porque eu falo que nasceu, respirou, doeu. Então, não é parquinho de diversão. A vida não é para os fracos, né? E aí eu vou entrar em outra coisa, que a vida impõe escolhas. E até não fazer nada é uma escolha. O arrastador de chinelo escolhe, ele escolhe sabotar a vida dele e incomodar dos outros, negligenciar de uma criança, negligenciar um bom trabalho, um bom planejamento, né? Mas é uma escolha. E toda escolha vem com as suas consequências. Tem um ditado que fala assim: para cada escolha, suas renúncias. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que a gente não tem que renunciar. Eu acho que para cada escolha, suas consequências. Boa, ônus e bônus, né? E a gente é dotado de um presente maravilhoso que é o livre-arbítrio, né? E assim, eu falo o seguinte, que nós precisamos de atitude, temos que escolher e empreender sobre as escolhas tomadas, na vida pessoal e profissional, né? E aí, para entrar bastante, aqui vai ser minhas cutucadas, na esfera pública, eu acho que quando a gente fez uma escolha pessoal por entrar no setor público, quem entrou tinha consciência de onde estava pisando. Se não tinha, meu amigo, onde estamos? Onde está o Oli? Onde estava o Oli? Né? A gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas. Ah, mas não sei o que, hoje eu não ganho bem. O Brasil remunera mal as pessoas. A gente não resolve isso assim. É uma mudança cultural e esses momentos vêm. Existe, eu acho que a questão da educação é mexer exatamente quem está nesse segmento de formar melhores essas crianças, esses adolescentes, são melhores eleitores para as urnas serem melhores, para a gente votar por hospitais e escolas e não por estádios, para formar melhores políticos. Eu não sei se travou, Daiane. Eu não sei se estão me ouvindo. A Daiane está voltando aqui. Não sei se eu travei, Daiane. Você tinha dado uma travada para mim. Então, assim, Travou, né? eu não sei se o pessoal acompanhou. Deu uma travada. Deu, né? Volta Até aí. onde será que o pessoal acompanhou? Eu não sei se foi só você. Eu acho que a gente tem, quem escolheu enveredar nessa carreira pública, tem um dever cívico maior do que o meu. E é esse meu chamado, tá? É importante essa consciência, né? E aí eu trouxe uma outra coisa que eu vou citar, que quais são as características de um indivíduo empreendedor,
que aqui, de novo, eu não estou falando se é público, se é privado, e aí eu vou provocar vocês o pensamento se o que eu vou citar aqui é específico do que é vida profissional pessoal, né? Quando eu falo em características de um indivíduo empreendedor, eu cito aqui disciplina, dedicação, consciência. Aqui, então, humildade para saber que sempre há algo que se aprender, saber lidar com pessoas, e aí a gente vê o que se dane as criancinhas, entendeu? Eu não gosto de aparecer, não ganho para isso. Determinação e liderança para a sua vida. Então, eu acho que nada do que eu falei é uma capacitação que para um currículo profissional. É, de novo, a partir, eu estou falando aqui de empreender, é necessário atitude, empreender, e tudo isso é para a gente enquanto ser humano, né? E agora eu vou pegar pesado, né? Agora eu vou falar com os profissionais da educação. Eu acho que o momento não está fácil. Empreender é uma atitude independente de se você trabalha para um CNPJ ou para um gov.br, né? Quando eu empreendo, o que é empreender? É criar valor e impacto positivo. É focar nas coisas que estão ao seu alcance e que faça o melhor que puder sempre. E eu acho que o momento é esse, para quem está na área da educação. Eu ouvi uma frase numa live, eu gosto de citar quem foi a pessoa, mas eu saí correndo anotar e não peguei quem foi a autora. Ela dizia assim: existe uma diferença entre o sofrimento e o sacrifício. O sofrimento não te leva a lugar nenhum. O sacrifício é o que você faz por um bem maior, né? E aí eu vou procurar provocar os professores, porque eu acho que um professor ele tem o poder de transformar ou destruir a vida e o sonho de uma pessoa, né? E ele tem os problemas, é um ser humano, mas eu comparo a um cirurgião. Um cirurgião, ele pode ter o problema que ele tiver. Na hora que ele entra num centro cirúrgico, ele tem uma vida na mão dele. E eu acho que um professor é a mesma coisa. Ele pega uma criança, às vezes de condições precárias, sociais e de família, e ele pode destruir aquela criança, ou é ele que vai poder ser o único que vai transformar. Eu assisti esses dias o documentário da Michelle Obama, ela está rodando, fazendo divulgações do livro dela, e ela tem uma fala que se vê que mexe com ela até hoje. Quando ela foi, acho que para o colegial, uma professora falou para ela: você sabe que essa escola não é para você. Porque ela era pobre, negra e mulher. Só que ela tinha um alicerce familiar muito grande. Ela tinha, e a professora falou isso. Até hoje ela fala com o nó invertido na garganta. Ela foi só a primeira dama dos Estados Unidos, né? Se ela não tivesse essa estrutura dentro de casa, ela podia ter sido arruinada. E hoje ela faz um trabalho para levar essa força para as pessoas. Então, desculpas que a gente não estou dizendo que está todo mundo sã, que a pandemia não está mexendo, mas a gente sabe quem está se apropriando disso para arrastar o chinelão, né? Aí aos dirigentes, diretores, o que é que eu posso fazer? Poxa, é tão corrido e a gente tem planejamentos 2021 para fazer, né? Que seja o melhor feito até agora, que se debruce sobre isso, que seja um planejamento dentro do que for viável, dentro da tua estrutura, com melhor afinco, pensando no que seja inovador para essas pessoas. Então, assim, dá para ser feito sim, né? Aos secretários que estão aqui, aos técnicos que cuidam daqueles sistemas infernais
de uso dos recursos públicos. Vamos fazer isso com inteligência, com coesão. Às vezes fica muito fácil dizer, a gente não tem o dinheiro porque o governo não manda, e às vezes não manda porque o dinheiro que já foi enviado foi mal utilizado, foi subutilizado, a senha foi perdido, usou sem inteligência. É isso que nos compete. Nós estamos falando de cargos públicos. Alguém que esteja, caiu numa secretaria de educação, né, por um cargo público, se entrou nesse meio e não recebeu o chamado, eu sou boa de praga, hein? Eu falo, se consegue dormir sem fazer nada, vai parar de dormir. Estou jogando praga mesmo, vai parar de dormir. Não pode dormir, minhas pragas pegam. É um chamado, gente. É isso que nos compete hoje. A encrenca é muito grande, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Nessa aula bem feita, nesse planejamento bem feito, nessa distribuição do recurso que está na nossa mão bem feito, entendeu? Eu acho que a gente tem essa missão da educação, né? E quem se propôs a estar tá aqui, se me perguntar que dica você dá, eu falo o seguinte: qualquer atitude, eu vou dar um exemplo, seja na Malagueta, seja no home office, seja nas palestras, sempre tem um vuduzinho, alguém que fala, cerque-se das pessoas da sua vibe. O enfadonho, deixa ele lá, una-se aos seus. Uma parte vai continuar no canto, mas vai ter uma partezinha que até vai gostar e vai começar a se juntar a você. Seja exemplo, entendeu? Não desanima, não desanima. Eu acho que a moça falou tudo. O sacrifício é por um bem maior. Quem escolheu como missão é a vez. A gente não está passando por esse momento à toa, né? Não deixa de lado, faça o que tiver ao alcance, porque eu acho assim, no final, quando a gente tem essa atitude, essa postura de acordar bem para si e de fazer o melhor, quem ganha é a gente. E aí, Daiane, a gente já vai para quase uma hora. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que vocês me deram, porque se hoje eu souber que eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha de uma pessoa daqui, que ela amanhã, na hora de levantar, conseguir jogar o ombro um pouquinho mais para trás, isso já vai me deixar assim muito mais, sabe, de missão cumprida para o meu dia de hoje, entendeu? Entendi. E tem assim, Isso. né? O que você coloca, eu vivencio muito, né, nas redes que eu passo, que é aquele servidor que não deveria nem ser chamado de servidor público, né? Porque esses dias eu vi um padeiro que se recusou a fazer pão para o kit merenda, né? É usurpador público. É mais ou menos assim, porque como alguém presta um concurso, nas suas atribuições tem lá, sabia do que estava prestando concurso, e depois vem e se recusa a fazer pães para o kit, né? Do mesma forma, nós temos também, né, pessoas que acabam, seria uma outra live até, né, é a questão passa por uma avaliação, mas não é isso, tá? A avaliação, ela é deficitária? Ela é. Mas eu preciso saber que eu estou fazendo diferença na vida das crianças. E muitas pessoas colocaram aqui, é bem interessante, porque é o que você falou no início. Eu posso arruinar a vida de uma criança, como eu posso motivá-lo para que ele busque mais, né? Todos nós temos um fato na escola, acredito, que o professor foi ou incentivador ou ele jogou a gente lá no poço, né? Lá no fundo mesmo. Então, assim, o servidor, a pessoa, a atitude de levantar de manhã, tentar, né, não é nem tentar, né? Fazer o melhor, sua melhor versão.
E quando estiver com o aluno, tem que fazer melhor ainda, né, Roberto? Sim? Porque aqui, ó, criamos. Travou. Travou, voltando. Eu acho Para que é o mim deu um horário, viu, delay. gente? O horário é horário de muita live e acaba, mas vamos continuando, né? A gente pede desculpas, É, mas sai da nossa governabilidade essa questão da internet, né? Então, assim, o pessoal, eu falei alguns secretários, mas tem muito mais secretários presentes, diretores de escola, professores. que Assim, legal, que agradeço legal. mesmo, tá? Eu Como você também. disse, a primeira atitude o pessoal já Foi estar teve de aqui. deixar uma horinha da sua noite, né, para poder vir ouvir você, né? Eu gosto muito de ouvir a Roberta. Se o pessoal também quiser colocar alguma pergunta, né, alguma Isso. questionamento aqui, pode colocar no comentários. E assim, Roberta, o que você me fala? Porque até agora a gente está falando do professor, tá? Do diretor, do servidor público. Mas o que você me fala da questão do aluno? Né? Vamos ver com foco o aluno nessa pandemia, esse estudo remoto, porque você tem uma vivência na sua casa das suas filhas, que está tendo uma Isso. ótima oportunidade, né? Mas assim, como essas crianças estão entendendo tudo isso, né? E o que você Sabe o que pode eu me falar acho? aí? Eu acho Ah, que ninguém está ouvindo. Eu estou revoltada com isso. Ninguém está ouvindo. Pelo menos do que eu tenho acompanhado. Você está me ouvindo, Daiane? eu estou ouvindo e queria, assim, que o pessoal que estivesse nos acompanhando colocasse a sua opinião sobre o que acham que as crianças estão. Eu vou te é, dizer. Eu acho, a minha visão, o adulto surtou tanto que eu acho que a carga em cima do adulto ficou muito grande, né? O professor se reinventando, a direção tendo que se reinventar, os pais ficaram com uma demanda da escola, foi uma loucura, foi uma loucura. Insano. Você sabe que eu tenho ranço de grupo de mãe de WhatsApp. Eu sou a antissocial do grupo, eu nado contra a maré. Eu tive uma experiência interessante com a minha filha, ela melhorou como aluna. no Eu ensino não remoto? no ensino remoto, porque eu não me disponibilizei a ser professora dela. Eu não me disponibilizei. Eu fiz assim, ela tem 9 anos, e aí ela fez, opa, mamãe integral, professora integral. Eu fiz, não vou ser sua professora. Você vai cumprir com a tua rotina. Ela começou a dar uma escangalhada, eu apertei, voa do ninho. Fui monitorando e ela melhorou como aluna. Porque ela levava 2 horas fazendo lição, brigando, ela começou a fazer em 20 minutos e bem, e começou a escrever, mas aí é uma questão minha que eu anteno, aí eu ficava acompanhando as loucas, que eu acho que todo professor, diretor deve surtar com aquilo, eu acho que todo o WhatsApp devia ter um identificador. É grupo de mães? Explode, é minha opinião pessoal, eu acho que é uma coisa assim insana. Aí todo mundo é pedagogo, todo mundo acha, é um inferno. E os professores também tiveram que se adaptar a isso, e com os filhos em casa. Foi uma loucura, né? Só que daí o adulto fala, o adulto reclama, a mãe reclama, o professor reclama. E a criança? E a criança? Ninguém ouviu. E não é o que você está achando da escola, é o que você está sentindo. Ninguém ouviu. Ninguém fala.
é só aceita. E tem um lado muito legal que a gente tem a aprender com eles, que eles são resilientes. Eles aceitam. E ponto, é o que tem para hoje. Tem que ser assim, eles vão, tem que usar máscaras, eles usam. E a criança faz isso, e o adulto arruma mais pelo em ovo, né? Agora, quem está ouvindo essas crianças? Eu não ouvi até agora. Eu não ouvi, eu tenho Esse é feedback da meu minha filha, questionamento. É. eu ouço a minha filha, eu falo para ela o que. Eu teve um dia que eu me emocionei. Último dia de aula, a professora catou, fez um videozinho com as crianças, mostrou tal. Falei, gente, não vai ter. Hoje é nosso último dia e amanhã a gente entra em férias. E mostrou um vídeo deles na sala de aula tal. E uma criança fez: ai, pro, dá para ter aula amanhã? Eu não quero sair de férias. Um menininho virou e fez assim: eu tô chorando. Cara, eu fiz: olha isso, quem tá ouvindo? Tá só adulto surtando, porque adulto tem direito a surtar, né? E eles? E eles? E a Eu também. professora dessa criança que se recusa a pôr o rostinho? E aí? E posso te falar, ela já devia de ser uma tremenda de uma mala em sala de aula. Essa que é a verdade, porque também é assim, né? Ninguém ficou louco, só mostrou que é. Essa é a minha opinião, né? Ninguém virou mal profissional, só mostrou que é. Né? Então, eu vi professores catando, assim, no interior de São Paulo, pegando caminhão com uma mesinha em cima. Não estou falando que hoje, aquele é o certo, esse é o errado. Eu estou falando de uma pessoa que se nega dessa forma. Então, o que eu quero dizer é, quem está ouvindo as crianças? É simplesmente cala a sua boca e faz do jeito que tem que ser. Isso daí tá me virando. E nós já estamos pensando em alguma coisa e nós vamos fazer alguma coisa a respeito, porque eu quero ouvir as crianças. Eu quero ouvir as crianças. Eu também é minha grande pergunta, né? Como que as crianças estão aceitando tudo isso? Se estão aceitando, se estão sendo resilientes? Essa questão aqui, ó, tem bastante comentários, né, de pessoal colocando como mãe, como pai, que teve um crescimento legal dos filhos, mas assim, é, tem uma coisa que é a seguinte, que é aquilo que você falou, né? Eu tenho uma priminha aqui de 12 anos, esses dias ela falou assim, a minha professora, ela é a maior mentirosa, porque ela não olha na nossa cara na sala de aula, mal fala bom dia, já chega com tudo. E agora ela tá gravando vídeo assim, bom dia, meus amores, tudo Ela está sendo bem? vista. Porque ela está sendo vista, né? É justamente isso. E como, quer dizer, para uma criança, dizer, de 11, 12 anos, ela tá já percebendo isso, que é o caráter mesmo da pessoa, ó, na frente. Daiane, É, quem engana a criança? Quem engana a ninguém, ninguém. criança? Ninguém. E assim, ó, como você colocou, então eu tô aqui pegando, tá difícil para todo mundo, as crianças estão querendo voltar às aulas, estão com Estão saudade, querendo. Então, é, que percebemos na educação infantil, elas não entendem o que está acontecendo. E aqui eu quero colocar uma situação, Roberta. Nós temos, coloque. né, a, a Malagueta, né, que é a Sim, Malagueta pensante, né, E eu queria, gente, que depois vocês dessem um feedback aí pra gente, né? É, a Fernanda Momes está colocando aqui, né? Como eu disse, por aqui que temos muitos alunos que só têm um professor como companhia, a única pessoa com quem eles têm contato, né? ó isso. Muito legal essa fala da Fernanda, de Ilha Solteira, que é o professor, né? O professor que observa se a criança às Sim, vezes está com febre, é o professor que dá um abraço naquele aluno, um sim. beijo, né? Então, e eu queria um retorno de vocês, né? Nós estamos com 164 pessoas, Uau, é, né? obrigada.
nós agradecemos, né? A palavra que mais ouço, né? A Miriam colocou aqui, saudade de você, professora, né? Então, eu queria propor, né? Da gente fazer uma live trazendo, não dá para ser muitos, mas de a gente pensando da Malagueta pensante, que a Malagueta é a palhaça, né? E quando essa figura entra, ela transforma as pessoas, principalmente as crianças e a gente adulto, né? E juntamente com as crianças, para a gente ouvir as crianças. O que você acha? E eu queria que o pessoal desse Uh, um, um uh, feedback, né? você sabe que isso me anima, hein? Você É, sabe que ela começa a atiçar aqui dentro. né? Claro que a gente tem que organizar isso, mas se alguém se dispor, né, a pegar o sobrinho, pegar o filho, e a gente pode fazer via Tá Instagram, legal, hein? porque você vai chamando, né, as pessoas vão entrando e colocando, né? Mas aí a gente quer ouvir as crianças, porque eu acho que como educador é muito importante ouvir as crianças para a gente saber qual é a nossa atitude também que deveremos ter no retorno às aulas, né? E também nas aulas Opa, remotas, né? O que você você sabe que o acha que aí? você me pede eu não nego, né? O Ó, pessoal está colocando aqui, ó, acho ótimo, né? ó, Muito ó, legal. eu já tô começando a mirabolar aqui, hein? Você não começa a me Então, provocar, não, que depois eu não durmo. então, pessoal, o professor é insubstituível, é na afetividade que muitos têm contato pessoal, né? Sim, chama as crianças para serem ouvidas, a Mônica que é de Guararapes, né? A Elizabeth, a Beth, que é secretária de Laranjal também, acha legal. Legal. Então, o pessoal tá gostando, ó, tá? Ó, Muito boa ó, ideia, a Vânia, ó, né? ó, A ó, Gabriela já tá ó. dispondo, a Gabriela já tá Peraí, então, dispondo de... Daiane. Ô, Daiane, peraí Oi. agora. Peraí. Ah. Super topo, super topo. A Malagueta apareceu? A Malagueta Oi. apareceu, Você fica né? acabando Então, com a minha reputação séria. Dá para criança brincar até assim, hein? aceita, né? Mas sabe exatamente quando o professor está cumprindo a obrigação, né? Então, assim, a Gabriela está disponibilizando aqui, né? Se as filhas podem Legal, participar, né? bacana. Então, Vamos então combinar. a gente pode combinar, a gente pode combinar, né? Pessoal aqui, o Luiz Tesoto, né? Parabéns, Daiane e Roberta. Roberto, pela proposta, muito legal. Concordo, ótima Bacana, gente. ideia, né? Malagueta maravilhosa, colocar aqui, Uau! tá? Já gostar, a Malagueta nem falou muito, já gostaram da Malagueta, hein? Ela é Né? meio Ótimas louca, hein? propostas. E assim, gente, e aí a gente, em breve, então, a gente vai organizar, né? Porque Legal. Conta isso precisa comigo. ser organizado, Conta com ela, né? conta com ela. Interessante. Conta com a Malagueta, é interessante deixar, né, a escutar. As crianças sentem falta do convívio, estão com muita Legal. saudade. É, Aí tem até uma professora dizendo que uma das filhas da Gabriela é aluna dela. Ótima ideia, né? Então o pessoal Bacana. gostou. Eu acho que Pô, a gente pode casar. Eu sempre vamos lá. falo, a gente já está com uma hora de Isso. bate-papo, tá? Espero que o pessoal tenha gostado, que a gente possa dar continuidade, tá? Sim. Estou à É, disposição. à disposição, né? Para e assim, vamos organizar, né? O pessoal dando parabéns aqui, interessante ouvir o outro. Malagueta é top, né? O pessoal contando, vai ser Ixi, surpreendente, muito bom. E a gente só vai organizar, porque a isso. gente, Tem que pensar, vamos fazer um negócio bacana. né? Parabéns, meninas. Gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas assim, É, eu quero agradecer mesmo, 150 sim. pessoas, nós estamos aqui há Uau. uma hora, né? 150, 160 pessoas. Agradeço de coração a Sônia Novaes, que é secretária de Rubiácea, né?
Foi maravilhoso, parabéns. Eu espero mesmo que tenha sido bom, tá? Essa 1 hora que a gente teve esse bate-papo, tá? Espero que tenha atendido a expectativa de vocês, Expectativa. né? Eu fiz um convite hoje, assim, bem amplo, né? Por quê? Porque quem me conhece, né, conhece eu e o Roberto, sabe que a gente trabalha por amor, é, por essas crianças. Claro que nós temos uma empresa, nós prestamos serviços, como você também, Roberta, tá? Sim, sim, Mas há situações que a gente não aceita. A gente tem sim. empatia, né? Quando a pessoa pede para outra avisar que o ônibus está chegando, porque ela é analfabeta, a gente se coloca no lugar dessa outra pessoa. Eu Sim. sempre falo, né? Eu chego nos municípios, eu falo assim, quando se perde um recurso, é as crianças que perderam, é lá na ponta, né? O Brasil perde, e se o Brasil perde, nós perdemos. Nós perdemos. Então, assim, as crianças já estão cansadas de ficar em suas casas e precisam de afeto de suas professoras. Porém, eu acredito que mais difícil que a situação ainda temos que cuidar dos nossos entes, claro, né? E que os pais estão dando mais ênfase em qualificar o professor e se manifestar de forma diferente. É, Ela pôde sentir isso na entrega de materiais para estudo dos nossos alunos. O valor do profissional está ascendente. Parabéns, professores, né? A Raquel Isso. colocou. Porque é aquilo que você disse. A educação foi colocada na janela nessa pandemia. Não só a educação, né? Outros setores, mas a educação foi. Então, O assim, gente, principal veio, né? É o que é fundamental. Na hora que o cerco aperta, a gente dá valor porque é o mais importante. e assim, muito obrigada mesmo a todos que participaram, tá, gente, de coração. Espero que na próxima vocês estejam, né, dando continuidade. A Roberta, ela possa trazer outras inquietações para a gente, né? O home office lá é um grupo fechado, mas tem uma lista de espera, porque também está tendo um crescimento ali, né? Porque é muito legal, Roberta tem uma fala como é pensar dentro do seu quadrado, como é, Roberta, que A gente tá pensar fora da caixa, de dentro da caixa, já que estamos trancados, né? Mas sempre então pensando, e eu acho que uma coisa que é muito legal, ô, Daiane, quando eu falo do pensar, eu me preocupa, eu costumo dizer o seguinte, que o melhor app, o melhor aplicativo, Deus nos deu de graça, é o cérebro, vamos é, usar, né? E isso não é restrito a quem tem conhecimento acadêmico. E é muito gostoso e divertido. Então, é esse o meu convite. Eu quero agradecer muito, eu quero agradecer demais a você e o Roberto, que são meus amigos pessoais. Eu estou morrendo de saudade de quando vocês estão aí, né, na estrada, e toda vez que vocês passam por São Paulo, vocês vêm me visitar. E, assim, a minha saudade é de poder acolhê-los com o meu abraço, com aquele panelão de caldo verde, quando vocês chegam aqui em São Paulo. Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos e eu espero que amanhã, depois dessa nossa conversa, vocês possam levantar pelo menos com uma postura primeiro para vocês, para poder entregar ao próximo. muito bem, muito Tá bom? obrigada, Roberta. Gratidão, gratidão mesmo, gente. E assim, vamos aguardar que em breve a gente tem novidades aí da Malagueta com as crianças, tá? Quem colocou aqui que Ixi, pode disponibilizar os sobrinhos, os filhos, e depois a gente vai aguarda entrar em aí, contato também, tá? tá A, bom? Isso vai ficar gravado na página da RC. E também no YouTube, tá, gente? No YouTube vocês podem ter acesso também à live de hoje, certo? Vamos Muito espalhar a mensagem, né? colocar aqui parabéns, né? Um bate-papo reflexivo, empreendedor. Vamos servir melhor o próximo. Muito legal, a Camila de Votorantim. Gente, muito obrigada. Muito Gratidão obrigada. mesmo, tá? Realizada pelo dia de hoje. Eu E também. até. Até. Sim, ó. Assim,